Mestre Armando, qual é que pensa ser o maior dever de um professor de artes marciais, independentemente de qual seja a arte marcial, nomeadamente a nível da tradição das próprias artes marciais e na transmissão dessa tradição? Ora, eu vou responder a isto influenciado pela minha própria formação profissional. Pronto, eu, de base, de origem, sou professor, sou licenciado em ensino de educação física e tenho um mestrado em gestão da formação desportiva, e aquilo que eu, e com base em toda esta experiência, aquilo que eu posso dizer é que, de facto, a nossa principal responsabilidade é formar pedagogicamente em termos corretos. Se nós conseguirmos transmitir valores, se nós conseguirmos transmitir o empenho, a dedicação, a perseverança, o companheirismo, nós estamos a andar meio caminho, é meio caminho andado. A partir daí, temos de olhar para a componente anatomofisiológica, temos de olhar para a componente técnica. E então, a partir daí, passarmos para, digamos que escalonando, estarmos menos preocupados com a parte técnica do que com a parte formativa do indivíduo, do ser humano. Há um velho chavão que nos diz assim: o mestre preocupa-se em formar seres humanos, o treinador preocupa-se em obter resultados competitivos, qualquer coisa mais ou menos próximo disto. Porque vamos lá ver, nós neste momento já temos em Portugal treinadores, e temos de lhes chamar treinadores porque legalmente, em termos de legislação, é aquilo que nós somos. Nós temos treinadores completamente dedicados só à formação e temos treinadores completamente dedicados só à alta competição e ao rendimento. E o papel destes dois tipos de treinadores são dois papéis completamente diferentes. O discurso destes dois tipos de treinadores são dois tipos de discursos completamente diferentes. E isto porquê? Porque na nossa própria conjuntura, em termos de qualquer modalidade desportiva, nós podemos dizer que durante a fase de formação, durante a fase de pré-competição, temos instalado um modelo industrial, ou seja, existe uma matéria-prima que é trabalhada e resulta um produto. Após isso, o que é que acontece? Vem o patrocinador, vem o salário, vem o campeonato nacional, vem o alto rendimento, vem a sponsorização, vem o ordenado, e aqui nós temos uma fase que já não é uma indústria, mas é uma fase de comércio. O competidor, seja em que modalidade for, é vendido, é trocado pelo próprio clube e portanto, esta prática é diferente. Porquê? Porque na fase inicial os objetivos são mais pedagógicos, na fase posterior, já na competição, os objetivos são objetivos mais lógica de resultado. E, portanto, tudo isto tem um grande corte aqui ao meio, não só em termos de institucionalização, como em termos do papel que cada indivíduo dentro da organização desempenha. Sr. Armando, nesse contexto, ou nestes contextos que estamos a falar, onde é que o Sr. Armando acha que se encaixa o Budô? O Budô é assim, eu neste momento, e eu costumo ser um bocado crítico e polémico em relação a isto, eu acho que o Budô não se encaixa em lado nenhum. E não se encaixa em lado nenhum, assim um bocadinho ironicamente, mas já lá vamos. Porquê?
Repare-se, aquela história do karatê. O karatê começou na China, o monge indiano foi desde o sul da Índia até ao templo de Shaolin, e ainda há pessoas que acreditam nisto, não é? Não sei, em pleno século XXI, há pessoas que acreditam nisto. Em linha reta são 7.500 quilómetros, nem todos os dias da vida daquele senhor dariam para fazer o percurso com os transportes que havia na altura, não é? Mas há pessoas que ainda debatem este assunto. Nós temos de desmistificar. É esse o nosso papel, principalmente, para não estarmos a reproduzir aquilo que nos foi inculcado a nós. Nós temos de desmistificar certas situações que existem dentro, nomeadamente, das artes marciais. Por exemplo, neste momento, o próprio Japão está a abandonar um certo e determinado número, e há uma coisa que eu quero frisar: os japoneses conseguem conservar, preservar as suas tradições, coisa que nós ocidentais não conseguimos fazer. Nós tivemos em Portugal uma grande arte marcial, poder-se-á designar assim, que era o jogo do pau. Se não fosse o Nuno Russo, o jogo do pau já tinha desaparecido há muito tempo, não é? O Nuno Russo mantém a chama viva. Mas no Japão, nós neste momento já vemos grandes realizações a serem feitas de karatê. E nós próprios falamos em karatê. Ora, o karatê existe desde 1936. Antes existiam outras coisas que antecederam, porque o Dainippon Butokukai, em 1936, impôs aos mestres de Okinawa que, de facto, se centrassem num certo e determinado número de condições para que esta arte fosse considerada como pertencendo ao registro das artes marciais nipónicas. E uma delas foi ser chamado, denominado Karate-do, escrito com ideogramas japoneses e não com um ideograma chinês que ainda constava anteriormente. Isto só para falar no Karate-do. A data, embora em 1905, salvo erro, um senhor que se chamava Shomo Anashiro já tivesse denominado a sua prática de Karate-do e escrito essa prática já com os ideogramas japoneses. Mas a data de referência é 1936 e chamava-se Karate-do. E durante muitos anos no próprio Japão foi referenciada como Karate-do. Nós temos o Aikido, temos o Judo, temos o Iaido e o Do lá está em todos. O Kendo, eles mantêm o Do. Neste momento, o Japão já faz os seus eventos, as suas competições, as suas realizações, como sendo o Karatê. Ou seja, deitaram fora o Do. O Do, aquele caminho filosófico, aquele caminho mental que nós deveremos seguir. Mas, curiosamente, nós continuamos a ir treinar ao dojo. Eles não retiraram o do dojo. Esta é a questão que eu coloco. Porquê é que retiram o do Karate-do e só falam em Karatê? O Karatê para aqui, o Karatê para ali, o campeonato de Okinawa, inclusivamente em Okinawa, já aparece como referido campeonato de Karatê, mas a prática continua-se a desenvolver no dojo. Portanto, no dojo, o termo do não desapareceu.